Com tantas mudanças na área trabalhista decorrentes da pandemia, torna-se indispensável o apoio de bons profissionais. E a Mina Consultoria conta com uma equipe de especialistas altamente capacitados e atualizados com as novas regras e mudanças do mundo do trabalho. Entre em contato pelo número 3088-5400, 3088-5400 ou então pelo WhatsApp 6299365-6888. Mina Consultoria e Assessoria. O Sistema Sagres de Comunicação passa a falar sobre prévias do PSDB que pretende escolher candidato ou pré-candidato do partido, pré-candidato tucano à presidência da República na eleição de 2022. Em contato conosco em áudio e vídeo, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, falando para Goiânia, para Goiás, para a região centro-oeste. O senhor que está num périplo aí pelo país, conversando com os tucanos. Bom dia. Muito bom dia Rubens, bom dia Cileide, bom dia a todos os amigos do grupo de comunicação aqui, Sagres, é um prazer conversar com vocês. Prazer ter o senhor com a gente aqui no nosso sistema e eu começo perguntando sobre qual é a perspectiva de conversa aqui com os tucanos de Goiás, governador, para essas prévias. Bom, neste sábado estou indo a Goiânia, né, tenho conversado bastante com as lideranças de Goiás. Eu brinco justamente que a gente tem naturalmente uma relação profunda aí, os gaúchos com Goiás, né? Muitos gaúchos resolveram colocar-se em Goiás empreendendo nesse estado, e aí eu tomei a iniciativa também de, já que exportamos gaúchos, trazer goianos para o Rio Grande do Sul. A minha secretária de Educação, a Raquel Teixeira, que foi secretária do governo Marconi Perillo, nos ajuda muito no governo do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha êxito, avanço na educação, como Goiás pôde observar ao longo dos últimos anos. E vamos conversar sobre o Brasil que a gente quer ser, né? O Brasil está aí numa encruzilhada em que se debate ou ficar como está ou voltar ao passado. Eu entendo que a gente precisa encerrar esse capítulo, essa polarização, essa radicalização pouco útil para os brasileiros, para abrir um novo capítulo. Não é sobre ficar como está e nem voltar ao passado, é sobre sermos o que podemos ser e o que queremos ser para o futuro do Brasil. E isso passa nas prévias do PSDB, também pela discussão da candidatura, com a cara que o PSDB quer ter, né? Cada um dos possíveis candidatos tem o seu estilo, tem o seu jeito de fazer política, e é isso que o PSDB vai ter que decidir, né? Qual é o estilo e qual é a cara que ele quer ter nesse processo eleitoral do próximo ano, para construir uma alternativa viável eleitoralmente e capaz de aglutinar, capaz de fazer a convergência no país. Governador, o senhor tem a secretária Raquel Teixeira, goiana, né? E o ex-governador Marconi Perillo tem uma proximidade muito grande com o governador João Dória. Como é que o senhor pensa em enfrentar aqui essa disputa com essas divisões internas no PSDB? Olha, eu tenho muito respeito pelo governador Marconi Perillo. Fez um trabalho importante em Goiás ao longo de seus mandatos, tanto que foi reconhecido pela população com reconduções, né, ao governo do estado, fez diferença na vida de Goiás, tem um histórico de serviços prestados. E peguei emprestado a sua ex-secretária e ex-candidata a vice-governador, ao lado de Zé Eliton, para dar sua colaboração no estado do Rio Grande do Sul. E tenho tido muito boa conversa com o ex-governador Marconi Perillo. Então, recentemente também recebi no Rio Grande do Sul o deputado Gustavo Seba, né, conversei com ele sobre questões ligadas à pandemia, à retomada econômica e também, naturalmente, sobre as prévias do PSDB, e temos buscado nos apresentar. Esse é o papel agora das prévias, a oportunidade de que o partido conheça melhor os nomes que tem à disposição e entenda quem melhor pode eleitoralmente apresentar o partido e depois governar o Brasil. Não é uma candidatura de enfrentamento, não é um contra o outro, não é contra Dória, contra Tasso Gereissati ou contra Arthur Virgílio, é a favor de um projeto partidário que se viabilize eleitoralmente. O que a gente
tem apresentado aí, né, são até aqui níveis muito semelhantes de intenção de votos nas pesquisas, mas com menor rejeição, até porque, né, ainda não me fiz conhecer no Brasil todo, estou buscando me fazer conhecer a partir do trabalho que fizemos no Rio Grande do Sul, que é uma virada de jogo. O Rio Grande do Sul não estava conseguindo pagar salário, não estava conseguindo pagar além dos servidores não receberem dia, não recebiam os prestadores de serviço, os fornecedores, os hospitais estavam sem receber os repasses do Estado quando a gente assumiu o governo. A gente precisou fazer reformas muito profundas, com muita coragem, privatizações, reformas para dentro da máquina pública, reforma na Previdência, reforma nas carreiras do serviço público, mas tudo isso surtiu efeito e o Estado não só tem hoje as contas em ordem, como ele tem espaço para investir. A gente está abrindo investimentos fortes em todas as frentes no Rio Grande do Sul. E o próximo presidente da República vai precisar também ajudar o país a recuperar o equilíbrio nas suas contas e aumentar a capacidade de investimento para que o país possa crescer ao longo dos próximos anos. É sobre isso que a gente vai falar, para poder buscar a confiança dos colegas de partido e depois a confiança dos brasileiros. O senhor esteve reunido essa semana com o Geraldo Alckmin, né, que é um possível candidato a governador de São Paulo, e também com a bancada do PSDB. Há a possibilidade aí, o ex-governador estuda se ele fica ou não no PSDB, né, se ele poderia ajudá-lo ou não a conseguir votos dentro do PSDB, tirar votos de João Dória. Como avançaram essas conversas, governador? A conversa com o governador Geraldo Alckmin ainda não aconteceu, ela está programada até para acontecer hoje. Mas eu tenho tido uma boa conversa com o ex-governador Geraldo Alckmin, tenho muita admiração por ele, né? Fez um trabalho também super importante no governo de São Paulo, também reconhecido pela população. E tenho conversado com outras lideranças do PSDB de São Paulo também, que se mostram com identidade, com afinidade, com o estilo e o jeito com que eu faço política dentro do PSDB, que é o meu partido, o único partido em que eu estive por 20 anos já afiliado ao PSDB. Eu me filiei assim que eu pude ter filiação partidária aos 16 anos de idade. E então as conversas têm sido no sentido de buscar identificar, né, as nossas semelhanças, a identidade que a gente tem, pensando um projeto para o Brasil, porque não é só sobre atender vaidades ou aspirações pessoais. É claro que é importante que um candidato queira ser candidato, que ele tenha vontade, disposição para enfrentar um processo eleitoral, mas não pode ser apenas sobre isso, não é sobre a sua vontade pessoal, é sobre um projeto coletivo, é sobre o entendimento em torno de uma agenda para o país e viabilizar isso eleitoralmente, se conectando com o eleitor e resgatando na população a esperança de uma política com mais respeito, né, com mais equilíbrio, com mais bom senso do que o que a gente tem visto aí. A gente tem visto aí muita briga, e briga pouco útil para a população. Briga com o STF, briga com a imprensa, briga com o governador, briga com o Congresso, briga com todo mundo, só não briga com os problemas. O que a gente tem que brigar é com a fome, com a miséria, com o desemprego. A gente tem que brigar com o vírus, com o coronavírus, que tira a vida e afeta a economia. A gente precisa focar em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. A gente precisa superar essa política divisiva. E é sobre fazermos uma convergência em torno, então, de uma agenda para o Brasil, e é isso que eu tenho falado para os tucanos de todos os estados, de todas as regiões, indistintamente. Governador, falando em presidente, quer dizer, o clima político está se esquentando mais e mais, né? O presidente recrudesce um discurso até golpista. E a gente acabou de entrevistar aqui o deputado federal, o delegado Valdir, em que ele disse que que o presidente comprou o Congresso com as emendas de relator à R9. Como é que o senhor pensa que a gente pode, pelo menos, administrar ou mediar esse conflito intenso que a gente está vivendo agora, com um presidente que não se contém e com um Congresso Nacional que está
segundo palavras do deputado, e agachado para esse presidente por conta de recursos que tem recebido. Olha, Cileide, concessões políticas fazem parte do processo político em qualquer lugar do mundo. Na Alemanha, Angela Merkel tem que fazer concessões para ter base no parlamento para administrar. Israel acaba de ter que fazer um acordo entre vários partidos políticos para sustentar um novo primeiro-ministro. A gente vê isso acontecer em diversos lugares do mundo em que há um sistema pluripartidário como o que a gente tem no Brasil, e a gente tem aqui ainda um sistema anacrônico, difícil de ser gerenciado na medida em que nós temos de 513 deputados, os maiores partidos têm 50 deputados, ou seja, nem 10% do total das cadeiras. E aí quem governa tem que fazer concessões políticas para poder formar a maioria, até que a gente consiga mudar esse sistema eleitoral e diminuir o número de partidos no Congresso. Pelo menos as concessões acabam tendo que ser feitas. Agora a questão é em torno do que as concessões são feitas, de que jeito, com que moedas que elas são feitas, né? Você pode fazer concessões com base nas políticas públicas, identificando cada grupo político, cada partido, quais são as suas pautas, as suas agendas, conversando, dialogando para construir convergência sobre elas e eu digo que concessão a gente faz dentro de casa, né? Num relacionamento, um casal, um acaba fazendo para o outro coisas que nem gosta tanto de fazer, mas em nome da melhor convivência para poderem manter o relacionamento, né? Então faz parte do processo. O problema é que não pode ser apenas para sustentar um projeto de poder. E o presidente da República está fazendo concessões e faz esses movimentos políticos em direção ao Congresso apenas para se sustentar no poder, apenas para se sustentar na cadeira. Não tem uma agenda de Brasil, não tem uma agenda para o país clara. Então aí é que está um principal grande problema. Para o futuro do Brasil, a gente precisa construir a convergência em torno da agenda e não em torno de uma pessoa especificamente. Mas e agora? Como é que resolve esse impasse da agora? Nesse momento, né, a favor ou não do impeachment? O impasse que é feito pelo presidente, pelos conflitos, me parece que tem clareza de razões suficientes para abrir-se um processo de impeachment. Eu não estou aqui, acho que temos que separar em dois momentos. Uma coisa é abrir um processo de impeachment, onde há a oportunidade da defesa, né, onde há a oportunidade da apuração dos fatos, onde há a oportunidade, inclusive, do presidente se defender. Então, abrir o processo de impeachment, me parece que há suficiente razão para que se abra, pela reiterada conduta do presidente da República de falas que ameaçam a democracia e de outros tantos problemas, desde superfaturamento em vacinas, a questão da prevaricação eventual do presidente, que precisa ser apurado. Então, a apuração desses fatos me parece que já ensejaria a abertura de um processo. O impeachment, a decisão do impeachment, bom, aí só depois de um processo que tenha sido percorrido para apurar exatamente as condições da atuação e da capacidade de governar do presidente. Mas, além disso, outros limites devem se impor. Está aí o TSE abrindo, trazendo o presidente para o inquérito das fake news, a manifestação do presidente do STF, né, negando a reunião. Esses limites precisam ser impostos, porque a democracia, quando ela está sob ameaça, não é uma ameaça frontal direta, ela começa a ser corroída, né, pelas beiradas, vamos dizer assim, e é isso que está acontecendo. São várias manifestações muito graves por parte do presidente e dos seus apoiadores, contrariamente ao regime democrático, e as respostas precisam vir de forma contundente, firme, por parte das instituições, do judiciário e do legislativo, especialmente, que tem a função de defender a nossa Constituição e a nossa democracia. Rubens. É isso, governador, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conceder a entrevista para a gente, para conversar com o Goiás. Enfim, boa agenda neste sábado, nesse périplo aí, como eu já disse, né, pelo país. E sei que o senhor tem agenda, né, na sequência. Obrigado aqui pela disponibilidade e bom trabalho aí. Obrigado, Rubens, obrigado, Cileide, e até uma próxima, um abraço. Até uma próxima. A gente vai acompanhar também a agenda aí do PSDB, que está discutindo o cenário nacional com
o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também com o governador de São Paulo, João Dória, nomes aí para 2022 no cenário nacional dos tucanos. Destaque a íntegra dessa entrevista você confere no nosso portal sagresonline.com.br e também no canal da Sagres no YouTube.